Olá, pessoal. Estamos aqui para a gravação do episódio 8 do podcast da Becom. E para quem não me conhece, o meu nome é Regina Monge e eu sou fundadora do Neurobranding Lab, uma consultoria de inteligência de marca onde usamos neurociência aplicada aos negócios. Também faço parte do conselho consultivo da Becom e sou diretora de marketing da Becom. E ao meu lado está meu colega Luiz Fernando Gomes. Tudo bem, Luiz? Tudo bom, Regina? O que você faz na Becom, Luiz? Estamos como diretor executivo lá na entidade, né? Cuidando aí do dia a dia para os nossos associados. Você trabalha muito, hein? Um pouquinho, mas é grandioso e gostoso de trabalhar na Becom. Muito bem. Luiz, e hoje nós vamos falar sobre o quê? Bom, hoje o nosso tema do episódio do podcast é tendências que estão moldando o futuro do e-commerce. Você vai descobrir como novas tecnologias e comportamentos do consumidor estão transformando o e-commerce. Então, é um conteúdo bem interessante para você que tem e-commerce. Então, eu vou trazer o nosso convidado. Bora lá. O nosso convidado é o Lucas Coletti. Ele é CEO da Yamp, uma plataforma de e-commerce. E o ano passado, a Yamp transacionou 5,1 bilhões de reais e está entre as maiores plataformas de e-commerce. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite de estar aqui. Estou muito feliz. E a experiência do Lucas não é pouca. Ele está no segmento de e-commerce desde 2013, criando soluções de tecnologia, né, para os lojistas, para o pessoal do e-commerce. E ele, comentando ali nos bastidores, né, diz que esse trabalho dele já impactou mais de 1 milhão de lojistas e, consequentemente, mais de 150 milhões de consumidores. Então, é uma honra ter você aqui e vamos começar esse bate-papo. Bora lá. Quando nós falamos, né, das tendências, e sempre que nós temos uma gravação, a gente troca uns minutinhos ali nos bastidores, né? E é incrível o que o Lucas vai trazer. Isso já é uma realidade, né? Então, isso não é que vai acontecer, isso já está acontecendo. E o que ele, né, trouxe é que agora é uma questão de adoção para a maior parte dos lojistas. Então, Lucas, vamos começar, né, do início. Fale assim rapidamente, né, do surgimento da Yamp aí, né? Como que surge a Yamp em 2013? Eu imagino que seria mais ou menos essa data. Quase lá, né? Na verdade, eu fundei a empresa Yamp em 2011, mas quando entramos no e-commerce de fato foi logo ali em 2013. A Yamp foi fundada em Ibitinga, que é uma cidade no interior do estado de São Paulo, cerca de 60 mil habitantes, uma cidade pequena, só que é muito forte no segmento têxtil. Então existem muitas indústrias lá do segmento têxtil que começaram a vender através de revendedores, mas que gostariam, né, que na época eles gostariam de expandir esses canais de venda direto para o consumidor final. E naturalmente o canal na época que estava mais tendência era o e-commerce, né? O e-commerce ali já era algo que essas empresas gostariam de atender. E a gente meio que foi acionado por esses clientes que já atendíamos na época a ajudá-los nessa missão de começar a vender pelo e-commerce. Então, em 2013, de fato, foi onde a gente construiu a plataforma para atender primeiramente essa demanda da cidade, depois regional e hoje o Brasil inteiro aí que a gente tem basicamente de cobertura de clientes que utilizam o Yamp e até pessoas de fora do país, inclusive. Que legal, olha aí, mais uma empresa, né, que começa no interior. Eu também sou do interior, né, então nós estamos aqui. Não é fácil. Mas fantástico isso. E conversando com o Lucas, enquanto esperávamos você, né, que hoje o trânsito de São Paulo pegou o Luiz, trouxe um número que é um número que chamou a atenção. A gente está acostumado a ver os números do e-commerce de crescimento, né? E é incrível esse mercado. Mas ele trouxe um número que, no primeiro olhar, ele assusta como um número negativo. Mas acho que o foco aqui é olhar para esse número e ver oportunidades. Então, o número negativo que me chamou muita atenção, e eu queria que o Lucas explanasse sobre isso, é a taxa de abandono de carrinho. E esse número é de 83%. E quando a gente fala em 83%, né, esse percentual, ou seja, a palavra do Lucas foi, é muito dinheiro na mesa.
Então, a partir disso, Lucas, como é que a gente pode, né, encontrar soluções e as tendências passam como soluções para que a gente possa minimizar isso, né? O que você traz aí em relação a isso? A gente estava conversando, né? Apesar desse número ele ser assustador e trazer um senso negativo, né? Mas não deixa de ser uma realidade, mas também uma oportunidade para o lojista recuperar ou diminuir esse número. E é importante, acho que começando pela parte de que esse número ele vai existir sempre. Então aceitar que no e-commerce é normal que as pessoas não finalizem a venda. Você não vai conseguir que todas as pessoas que entram no teu site, na tua loja, que elas vão finalizar aquela venda. Isso é comportamento, é normal, mas dá pra gente olhar para esse número e tentar diminuir ele, né? Porque de fato é um número muito grande e que no fim você tá perdendo dinheiro, você tá perdendo receita. Então eu começaria primeiro tendo essa clareza de que isso é normal e também olhar mais a fundo o porquê dessa métrica, né? E particularizar essa métrica para o meu negócio. Essa é uma média, mas é uma média muito alta. Pode ser que o meu negócio tenha um número maior ou menor, mas mesmo assim é importante olhar. Então o primeiro ponto é eu saber de qual que é a minha métrica de abandono no meu negócio. E a partir disso você destrinchar esse número em possíveis causas, né? Que aí a gente tem algumas possíveis causas que dá pra gente mitigar, né? Uma delas é você não ter um checkout ou um site que passe confiança. Então a gente está falando aí em média de 17% a 20% da composição dessa métrica. Então esse ponto significa que a gente tem que investir na segurança, na confiabilidade do site, e a gente tem diversos aspectos para fazer isso. Primeiro, escolher uma plataforma que de fato seja segura, demonstrar essa segurança para o teu cliente, né, através de certificados de segurança, um bom design, a qualidade da informação, né, a qualidade das fotos do seu produto, enfim, olhando mais no aspecto visual, isso acaba ajudando bastante. Então, invista, né, na qualidade do teu site para justamente passar um nível de confiabilidade maior. E segundo ponto, o checkout também, né? A gente fala ali, o checkout é a parte mais importante ali de uma jornada de finalização de compra. Então invista num checkout que passe também confiança e uma boa experiência de compra, né? De fato que seja rápido, que seja simples, né? Nós seres humanos temos uma tendência em complicar as coisas, em querer colocar muita informação, e o teu cliente, o que ele menos precisa numa jornada de compra é pensar muito, né? Ter dúvida, ter objeção. Então, se a gente conseguir cobrir essas objeções medindo a jornada, a gente consegue mais confiança e uma taxa de conversão maior. E um outro ponto também que acaba influenciando muito, né, nessa taxa de abandono é a questão de frete. Muitos lojistas não olham para o frete, ou no sentido de que o frete está muito caro, ou o prazo também está muito excedido. Então, rever a estratégia de frete é muito importante, né? Porque você tem micro-otimizações ali que você consegue oferecer um frete mais competitivo, mais rápido, fazendo parceria, ou as condições diferenciadas também para aquele perfil de cliente. Então, muito abandono acontece na etapa do frete porque aquele frete não condiz com a oferta ou com o que o seu público está esperando. Ele também pode ter alguma objeção de que foi vendido algo e no fim ele viu outra coisa e foi embora, né, em termos de métricas logísticas. Tem outro fator também que eu incluiria, que é o público, né? Muito lojista, muito empreendedor erra o público. Então o público que ele traz para a loja não é aderente às ofertas que ele tem, aos produtos. E público é teste, é você de fato encontrar a melhor pessoa que de fato precisa daquele produto e que tem maior propensão em comprá-lo. Então muita gente às vezes não faz uma segmentação correta, traz muita gente que a gente pode chamar que é um público desqualificado, no sentido de aderência e compatibilidade com a dor que aquele produto vai resolver. Então, um ponto também muito sensível que prejudica é trazer gente que não tem relação nenhuma com a tua marca, com o teu produto ou com a dor que você quer resolver. Porque no fim do dia,
os e-commerce, os produtos, eles resolvem dores, né? Então a gente precisa ter muito bem segmentado esse público que está buscando resolver essa dor. E acho que basicamente... E um outro ponto também que acho que é o mais simples de todos, que muita gente não faz, como é uma realidade que os carrinhos são abandonados, é eu entrar em contato com o cliente e perguntar por que ele não comprou. Ele vai falar para mim, ele vai trazer a objeção dele. E a partir desse momento, desse contato mais simples, seja por WhatsApp, telefone, e-mail, enfim, eu consigo ali entender melhor e trazer com mais clareza o porquê que ele não finalizou. E isso vai me trazer um insight também para rapidamente eu mudar meu site, fazer o ajuste logístico. Não comprei por causa do frete. Mas, realmente, seu frete saiu muito caro aqui para uma região por um erro de cubagem, por exemplo. Então, acho que esse último ponto, ele é super simples de resolver também. Fantástico, hein? Que aula, hein, Luiz? A gente conversando, né, com pessoas que têm e-commerce, o pessoal de tecnologia também, eles falam, né, a gente tem que analisar bem essa questão do carrinho abandonado, ver onde estão os problemas, que às vezes é uma mudança simples, um ajuste simples na foto, na informação do produto, né, ou da forma que você está colocando a oferta ali. Então são às vezes ajustes simples que você consegue melhorar essa conversão, né? E recuperar, né? Porque como eu falei, esse número ele vai existir. Sim. Ele vai acompanhar o lojista para sempre. E tentar fazer essa recuperação, né? Esse trabalho de recuperação, seja via campanha, seja por e-mail, SMS, mensagem, carta, não sei. Mas é importante ter essa iniciativa de fazer um trabalho em cima dessa oportunidade que está deixada ali, né, na mesa, consequentemente. Sabe que um ponto que você trouxe, né, que me chama a atenção, eu lido com clientes, com marcas, e quanto maior a estrutura, né, mais departamentalizado vai ficar a estrutura, e eu vou dizer, o nosso e-commerce está na média do abandono de carrinho, né? Como você disse, eu tenho uma régua, eu posso olhar para o meu e-commerce e eu posso falar assim, eu estou aqui abaixo da média. Nesse caso seria muito bom, né? Estou tanto abaixo da média ou estou acima da média. Os pontos que você trouxe é aqueles pontos que seria assim, o básico, né, Lucas? Ou seja, né, foto boa, etc. Isso, o básico. Mas aqui eu entendo que a partir do momento que você fez esse básico, com esse básico estamos na média de 83%, que é um número muito alto. E quando estamos deixando de vender, né? Deixando o dinheiro na mesa, que eu gostei muito dessa frase. Mas a partir do momento que a gente traz tecnologia, ok? E eu tenho mensurado que o meu e-commerce, né? O e-commerce de cada um dos associados, né? De cada um que está ouvindo esse podcast, encontrou o seu número, sabendo que na média, né? Eu acho que a grande meta é assim, eu quero baixar a minha taxa de abandono, ok? Você percebe que no mercado, né, pelos clientes, por uma série de outros fatores, existe essa busca, ou seja, a busca que eu digo, todo mundo, lógico, que queria ter uma taxa, né, isso, ok. Mas eu digo assim, efetivamente, né, há uma busca pelas empresas, pelos profissionais das empresas em relação a adotar tecnologias para olhar para isso de uma forma assim estratégica, ou isso fica, tá na média, a média do Brasil é essa? Como é que você vê isso? Eu vejo que poucas empresas se preocupam com isso, né? Eu acho que a própria média representa essa não preocupação em olhar para esse dado. E quando a gente vê as empresas que estão preocupadas, né, em diminuir essa taxa de abandono, é na tecnologia que elas acabam resolvendo muito essa dor, essa questão para baixar essa métrica. Então, o que a gente vê? Tem um caso de um cliente lá especificamente que ele trouxe muita tecnologia para o motor de recuperação dele. Então, para você ter uma ideia, se eu entro no site dele e abandono um carrinho, em menos de 5 minutos alguém entra em contato comigo pelo WhatsApp. Isso tudo numa trilha, num funil tecnológico que o WhatsApp para o brasileiro funciona muito bem. É muito bem aceito. O brasileiro ele tem esse perfil de lidar bem com o WhatsApp, enfim. Então,
Esse cliente viu isso, essa oportunidade, e encontrou, através desse canal, com tecnologia, uma forma de entrar em contato primeiro rápido, porque naquele momento o negócio está quente, eu preciso conversar, entender o porquê que ele abandonou e oferecer algo a mais, se tiver ali dentro da minha estratégia. Então, assim, é um case assim, bem agressivo, entre aspas, mas que funciona muito bem. Então, para você ter uma ideia, 50% do faturamento dele vem na estratégia de recuperação. Caramba, 50%? 50%. Isso é incrível. Então, ele investe muito em tecnologia para que seja um processo rápido e eficaz, como também atendimento. Ou seja, tem pessoas ali responsáveis para ajudar nesse processo, nesse fluxo de recuperação, para que eles ali, né, tenham esse resultado que é muito expressivo, né? Quando eu olho para um número, né, de 50% do meu faturamento, né, uma tecnologia trouxe está num processo, né, porque eu acredito que a meta dele vai ser cada vez, né, sem dúvida, melhorar. Mas, ou seja, quando a gente olha para 50%, e às vezes eu sinto isso nas empresas, é que tudo é custo. Eu vou ter que investir mais, eu vou ter que treinar pessoas, eu vou ter que, né? E aquilo vai passando. Você mesmo trouxe. Eu percebo que a maioria das empresas não está olhando como deveria para isso. Só que quando você traz um exemplo de que 50%, e você olhar isso, ele pagou consequentemente assim toda a tecnologia, ele pagou assim todo o treinamento de deixar um time premium ali para atender. E isso no total, né, se paga brincando, né? É isso que é... Eu costumo falar para o pessoal lá que não existe ferramenta cara, existe ferramenta que não dá retorno. Exato. Seja tecnologia, seja alguma iniciativa, então é relativo isso, né? Nesse caso, pô, faz muito sentido. Outro ponto que você trouxe, que é assim, né? Você abordou comportamento humano, né? Que é a minha área com neurociência. Eu não sei se quando você fala assim, é uma tática agressiva ou uma estratégia agressiva. Eu acho que se eu tenho um abandono de carrinho numa taxa média como essa, e eu olho para aquilo como um dinheiro desperdiçado na mesa, e eu invisto, eu nada mais estou fazendo do que entender o comportamento humano, entender como funciona esses fatores humanos de comportamento. E quando você diz assim, uma simples ação de uma resposta em menos de 5 minutos, via WhatsApp, que responde bem, e quem está do outro lado como um consumidor vai se sentir acolhido, tem a reciprocidade de falar, olha, aquela marca, ela percebeu que eu entrei no site e que por algum motivo, né, abandonei aquele carrinho e agora ela está olhando para mim. Isso eu estou falando em termos de percepção. E além daquela compra, ele ainda está oferecendo, né, algo a mais, porque o nosso cérebro, ele gosta de ganhar algo, ok? Quer dizer, é uma estratégia. Não é questão de agressivo. Eu acho que não é agressividade nenhuma. Eu diria que é inteligente. E a experiência que ele vai ter ali vai ser uma chave aí para a fidelidade do cliente, né? Ele vai ter essa experiência e com certeza ele vai voltar a comprar, por ter esse sentimento de ser bem atendido, né? De preocupação do fornecedor com o negócio dele, com a compra dele, né? E é nesse momento também que cria conexão mais forte ali entre o cliente e a marca, né? Então é um momento também de conexão que vai ajudar numa recompra futuro, num relacionamento mais duradouro, que não deixa de ser uma estratégia também num cenário onde o e-commerce está cada vez mais caro, né? A primeira venda, os custos estão cada vez mais elevados, então faz muito sentido eu vender mais para o mesmo cliente. Então se eu consigo conectar com ele nesses momentos, a minha chance de conseguir vender mais para ele no futuro acaba sendo maior. Total. Eu já, depois que acabar esse podcast, eu já vou sentar com o Lucas, apresentar a pesquisa de neurociência online para ele falar para esse cliente, porque aí a gente vai abaixar mais esse índice aí, porque a gente vai conseguir medir tudo antes no nível inconsciente. Que legal. Com certeza. Legal. Luiz, quantos associados temos hoje? Fala o número, porque esse número precisa ser atualizado, hein? É sempre mais de 9 mil, eu acho que isso já está maior, hein? Já, a gente está batendo aí 9.400 associados já. Temos associados em todos os estados do Brasil. Então, assim, a gente tem com esse número a gente ainda tem uma missão ainda maior, né? Que é colaborar, contribuir, né? Informar. Então, a responsabilidade só aumenta.
Eu diria, né, para quem está ouvindo esse episódio número 8, que essa introdução, porque nós estamos só na introdução, o Lucas deu uma verdadeira aula aqui, né, para que quem tem um e-commerce possa olhar, porque ele deu passo a passo, né, só na introdução. Então, quem tem um e-commerce, né, ouve pausadamente esse início, e aqui existiu uma aula e eu fico muito feliz com essa entrega, Lucas. Mas vamos para as tendências, senão a gente vai ficar aqui hoje bastante. Pela primeira tendência, né, você trouxe Omnichannel e a experiência do cliente. Antes de você falar sobre isso, para quem, né, não está familiarizado com o termo Omnichannel, se você puder assim só trazer rapidamente e depois então você fala sobre essa tendência. Tá bom, acho que o conceito é da empresa em si ter diversos canais de venda de uma forma unificada, né? Porque hoje nós, consumidores, estamos no online, estamos no físico, estamos no canal em mídia social, em WhatsApp, enfim. Então acho que o conceito é omnicanalidade, a empresa, a companhia poder acompanhar o cliente independentemente de onde ele esteja e, consequentemente, vender para ele, né? Então acho que esse é o conceito. Ter a mesma experiência em qualquer seja o canal, né? Exato. Independentemente do canal onde eu esteja, eu consigo me conectar com aquela marca e eventualmente consumir dela. E dos dois lados, né? Porque Sim. O desafio do digital em relação, né, às outras, mas do quem tá físico também, né? Então, assim, é complexo. Mas como tendência, o que você traz, né? Para que quem estiver nos ouvindo possa começar a olhar para isso. Eu acho que muito do que a gente vê, grandes marcas, grandes varejistas, utilizando muito o físico como uma estratégia omnichannel, de fato. E no sentido de que o perfil de consumo está mudando. Então hoje, por exemplo, eu posso começar a ver um produto no digital e comprá-lo no físico. E o inverso também, eu posso ver o produto pela primeira vez numa loja física e decidir comprar depois. E então essa questão de perfil de consumo é uma realidade. Então se a empresa consegue usar a loja física, né, para prover essa possibilidade, né, de eu experimentar o produto e comprar depois, no momento que eu estiver mais tranquilo, né, não só de passagem, enfim. E a gente vê muito também as empresas, os varejistas usando os pontos físicos como uma estratégia de CD, né, então eu consigo ali usar minha loja física como um centro de distribuição e fazer o meu shipping from store daquele CD, daquela loja mais próxima do meu cliente, e eu ganho agilidade, eu ganho eficiência na minha entrega, e a gente sabe que prazo é um fator muito determinante ali, que traz uma experiência boa, né, com prazo menor de entrega, e também uma opção muito vista que o pessoal tá usando é o retire na loja, né, eu compro online, eu vou dar uma passada no shopping e tem aquela loja, eu posso retirar assim que eu chegar no shopping, eu passo lá e retiro o meu produto, né? Então a gente vê isso muito em lojas para pets, né? Que acho que é muito comum, né? Principalmente pets, Cobase, tem um case muito interessante. E um outro ponto também é poder usar a loja física para ter esse momento de conexão, né? Então, se eu consigo levar o meu cliente para minha loja física e interagir com ele, eu crio conexão. E, por exemplo, eu ofereço um sistema de troca, né? Troca ou devolução, que ele pode ir na loja física e trocar, devolver o produto. E nesse momento eu posso interagir com ele e vender um produto complementar, entender um pouco mais da necessidade dele e criar essa conexão e uma relação mais duradoura da marca com esse consumidor mais pra frente. Então existem vários cenários assim que o Omnichannel, especialmente usando a loja física, tem atendido, e é uma realidade aqui no Brasil. A gente vê isso acontecendo muito nos Estados Unidos, e aqui no Brasil a gente já vê com uma certa frequência e uma assertividade bem interessante, em grandes centros principalmente. Bacana. Quer comentar, Luiz? Não, ele falou do pet, assim, eu mesmo, né, faço isso. Você já tem lá o que você vai comprar, né, a ração. No meu caso tem o gatos, né? Então tem a ração, tem a areia. Você já sabe, aí até para você economizar tempo. Então você faz ali já o pedido que você quer.
Aí você não vai aproveitar uma ida no shopping, já passa ali, só retira já o que você não precisa entrar, escolher, Exato. Pegar a fila de caixa e tal. Então você já ganha tempo nisso e ainda economiza no frete, né? Exatamente. Até porque nosso tempo, né, cada vez mais escasso. Exato. Tá tudo muito imediatista também, né? E trânsito, e a hora parece que, né, já as 24 já não são mais 24. Então, essa experiência de, né, omnicanalidade realmente já não é uma tendência, né? Já acontece, né? Acho que no fim é a marca tá acompanhando o cliente onde ele esteja. E esse é um ponto importante, né? Porque, na minha visão, você corrija se eu estiver equivocada. Durante muito tempo, né, o e-commerce tinha, não sei se era uma facilidade, mas talvez a demanda, né, que existia. Mas no final, hoje, a realidade é assim, tem que olhar para a marca. A construção de marca, né, a experiência que envolve isso, ainda mais quando a gente fala de omnichannel, né? Então, assim, como é que você define uma estratégia da marca para que você crie essa experiência única, né? Porque, assim, a experiência do Luiz é um outro consumidor que vai ter os gatos, terão os cachorros, outros bichinhos, por mais que ele crie aquela situação de uma compra similar, a experiência é única. E isso, né, reflete nessa construção da marca. E aí, como segunda tendência, né, e não podia faltar, entre aqui as primeiras, essa questão, né, da inteligência artificial e o machine learning, né, que, assim, já avançou e está avançando, assim, a cada segundo, né? Nós gravamos aqui, o Luiz vai lembrar se é o episódio, acho que foi o 4 que a gente falou de inteligência, depois blockchain a gente fez a sequência, né? Mas o sexto. E hoje a gente, né? Ou seja, a inteligência artificial está tão presente. E aí eu queria que você trouxesse, né? Essa visão de plataforma, de tendência, né? Qual é o ganho, né? Acho que focar o que eu ganho trazendo uma tecnologia de IA. Olha, a gente vê muito a inteligência artificial generativa, principalmente, atuando muito em questões operacionais. Né, tarefas cotidianas, repetitivas, que traz muita economia de tempo para eu, de repente, que tenho uma loja com poucas pessoas, para que esse tempo a IA faça o dever ali para mim, de processo, de operações, e eu ganhe esse tempo para pensar estratégia, né, para pensar em como eu posso vender mais e até mesmo usar a IA para isso, para ajudar na tomada de decisão. Então, o que nós lá vemos que a IA está cada vez mais assumindo um papel de copiloto, né? De parceiro ali para operações do dia a dia, mas também em insights para tomada de decisão relacionadas a negócio, a consumo de dados que eu tenho em diversas fontes e formatos. Então penso que não é um hype, de fato. Eu acho que vai estar cada vez mais presente no nosso dia a dia. Talvez não, de uma forma talvez até não perceptível. Isso que eu acho que é o grande diferencial da IA. Mas também existe, na minha opinião, existe um antes e depois aí, principalmente o ChatGPT, que eu acho que foi o ponto ali onde ganhou muita notoriedade nesse assunto de inteligência artificial. E tá ali como um assistente mesmo, de fato, olhando pro empreendedor, né? Pro empreendedor que tem um e-commerce, como a tecnologia, e-commerce é a tecnologia, eu acho que as soluções também que esse empreendedor usa, querendo ou não, tem ali um pouquinho de IA em parte da solução que vai ajudar ele no dia a dia a tomar uma decisão melhor. Deu match, né? Porque não tem volta. Aliás, exato, né, quando nós estivemos aqui com o Juliano, que gravamos sobre isso, ele diz, né? Isso porque o que estamos vendo de IA, o que já existe, é muito maior. Né? Sim, então, assim, a gente está vendo só a pontinha, vamos dizer assim, né, de um iceberg que já existe. Então, você imagina ainda o que está, né, para acontecer. Muito bom, né? Sim. E vamos para a terceira, né, onde você traz comércio social e influenciadores digitais, né? Aqui, né, de novo, a gente vai trazer aquela questão, né? Como que eu alinho
influenciadores digitais que eu vejo a grande dificuldade de ter os mesmos valores alinhados com a marca. Eu vejo muitos equívocos na escolha de um influenciador digital, que o perfil, ele pode estar naquele momento num hype, ok? Mas quando você olha e você vai ver o comportamento, os gostos, as ações, aquilo não tem nenhum alinhamento com a marca. E é um olhar assim, raso, pelo momento, mas no sentido daquilo ficar como construção de marca, percepção de valor, eu vejo mais como um desperdício de recurso, né? Então, como uma tendência, eu acho que você vai falar sobre isso, mas eu queria que você trouxesse também como que a marca olha para essa questão e saber, né, fazer uma escolha correta, vamos dizer assim. Eu acho que o primeiro ponto é não se deixar levar pelo número de seguidores ali. Eu acho que isso é um equívoco. Concordo. Porque isso pode ser muito negativo, né? Em termos de resultado, pode não trazer nenhum resultado. Então isso é muito comum. As pessoas acharem que porque tal influenciador... Número, né? Vai ter um resultado bom, mas acaba... Tem 10 milhões, enfim. Claro, tem influenciador que de fato traz resultado. Só que eu acho que tem que ser um estudo muito bem feito antes por parte da marca, para primeiro entender qual que é o perfil da audiência daquele influenciador. Qual que é o perfil? O que geralmente esse perfil tem mais aderência em consumir? E esse consumo, ele conversa com o meu produto resolve, encaixa bem nessa audiência? E também a questão de valores do próprio influenciador, né? Se os valores conversam com os valores da minha marca também, porque eu posso ter problema, né? A gente já tem alguns casos aí, enfim... Todo mundo deixa os rastros digitais, né? E às vezes você olha para um fragmento ali, parece tudo lindo, maravilhoso. Mas quer dizer, levanta um pouquinho os rastros, você vai ver que, né? E numa eventual crise, você vai ter que fazer gestão de crise ali por algum problema que pode acarretar. Então, eu começaria, se eu tivesse um e-commerce hoje, em influenciadores menores. Nos micros, nos micros, nos nanos. Porque aí eu consigo ali, primeiro... ter um nível maior de interesse por parte dele, que tá começando. E a marca tá apoiando, né? E tá apoiando esse começo e, claro, ainda assim, entendendo que aquela audiência faz sentido pro meu produto, pra minha marca. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Entender a audiência. Mas aí eu tenho mais poder de negociação, eu consigo ter mais gente também, mais micro-influenciadores, mais pequenos, nano-influenciadores falando da minha marca, com a audiência qualificada, e o orçamento é menor também, né? Geralmente eles cobram mais barato, ou até mesmo fazem algum tipo de permuta no início, ou algum tipo de parceria, né? Não, você me paga se eu levar tráfego pro teu e-commerce e consequentemente gerar venda, e aí você me paga um percentual baseado no resultado que eu te entregar. E acho que para quem tá começando tanto no ponto de vista do influencer, do criador ali, como do lojista, é um bom negócio, né? Não deixa de ser um mau negócio. Então, eu olharia muito pelos esses aspectos e se eu for começar, eu começaria nos menores, assim, que eu teria uma diversidade também maior de pessoas falando da minha marca, desde que também eu tenha uma audiência qualificada para isso. Perfeito. E aí... a quarta, né? Pagamentos flexíveis e segurança. Luiz, o que os dados mostram em relação, né, às formas de pagamento? O que você traz aí pra gente? Então, Regina, recentemente a gente fez uma apresentação, né? E um aspecto nos meios de pagamento que está se destacando é a questão do Pix. O Pix aí tá ganhando bastante espaço, né? Tirando um pouco aí do boleto, né, do número do boleto, e também, inclusive, uma expectativa que não era muito forte para a questão do Pix, é que está tomando também um pouco do lugar tirando os números também dos cartões, né? Então o Pix realmente está sendo bastante utilizado no e-commerce. E da onde que você está tirando esses dados? Isso é do dashboard da Becom, né? A gente tem um departamento de inteligência de mercado, né, que a gente inclusive trouxe no episódio aqui o Alexandre, que é o diretor responsável pelos dados da Becom, né? Então a gente fez essa apresentação lá, destacando essa questão do pagamento, o Pix aí com um grande poder aí pro e-commerce.
Acho que quando a gente fala nesses dados, Luiz, né, e que o dashboard traz, nós estamos falando assim dos números, né, de uma leitura total. Eu tenho certeza que o Lucas, né, já numa plataforma proprietária, os números já devem talvez ser destaque para um ou para outro. O que você consegue compartilhar? Quais são esses números de transação? Onde é que você vê o Pix realmente, né, já está tomando a liderança aí? Boa. Lá na Yamp a gente vê o Pix já representando 60% das transações. Uau! E se a gente olhar para o Pix, hoje é uma tecnologia muito nova, né? Mas que teve uma aderência, uma aceitação muito grande por parte do consumidor brasileiro, né? Porque de fato é instantâneo, é prático, é simples e é bom para os dois lados, né? É bom para quem está comprando, para ter agilidade ali em confirmação de um pagamento, e para quem está vendendo também, né? Diferente do boleto, em que tem um prazo geralmente ali pelo menos um dia de ter o meu estoque parado ali para saber se eu vou despachar ou não, já o Pix traz essa agilidade também, principalmente quando eu trabalho ali com estoque e tudo mais. E o crescimento foi muito rápido mesmo, desde quando a gente implementou, acho que finalzinho de 2020, 2021, eu me recordo agora. E pouco menos de 3 anos, quase 4, já passou o cartão. E tem lojista que nem usa mais boleto. Uau. E é interessante porque você, né, numa das tendências anteriores que estávamos falando, e a gente volta na questão do comportamento, né, de como funciona o cérebro. Porque na realidade o que o Pix traz? Essa questão de ser algo instantâneo, da experiência, ou seja, eu simplifico a vida do usuário. Né? Então lá atrás, quando você trouxe assim, eu tenho uma jornada mais complexa e eu tenho que facilitar a experiência dele, ou seja, no fundo eu tenho que facilitar a sobrevivência desse indivíduo, né? Eu não posso estressá-lo, eu tenho que facilitar, quase que dá quase pronto. Então o Pix, ele passa isso e serve de uma reflexão e uma análise. O seguinte, daqui a pouco, né, vai para o 100%, com certeza. Quer dizer, vai ter exceções, mas você vê, boleto já quase, né, o que mais foi afetado. Boleto, assim, em termos de números transacionais lá, entre 10%, até menos que isso, dependendo do dia. Então, o que você achou disso? Não, é fantástico, é isso mesmo, é ganho na agilidade, e também o que acaba acontecendo é o desconto também, né? Às vezes você consegue dar um desconto e ser mais atrativo, lógico. Eu pago um Pix também. E mudou, né, o nosso formato de falar, me faz um Pix aí, né? Faz o Pix de X pro fulano, faz o Pix de Y pra tal pessoa. Virou a modalidade. Me dá um Pix. Um negócio que o nome também casou muito interessante, né? Eu acho que não foi assim, ao acaso, né, que fomos um dos países aí para essa adoção, né? Com certeza o comportamento brasileiro, ele... Essa questão de tecnologia financeira do Brasil, assim, é referência para o mundo inteiro. Assim. Exatamente. E vamos então, Lucas, para a quinta, né? É onde você trouxe logística e entrega. Traz um pouquinho disso, né, em relação às tendências. Eu acho que um ponto super relevante é que o lojista, que o empreendedor não olha para a logística como um custo, mas sim como uma oportunidade de vender mais. Porque a gente tem um fenômeno, né, que é positivo, que é o fenômeno do Mercado Livre, né, que fez uma revolução nessa questão logística de, compra hoje, entrega amanhã, compra hoje, receba hoje. Então, o consumidor, ele tá acostumado, ou ele prefere receber mais rápido, né? Então, esse efeito Meli, ele é inevitável, né? Ele é, de fato, uma realidade. E é importante que os lojistas de canais de loja virtual olhem para essa parte como uma estratégia. Qual que vai ser a minha estratégia de entrega, de prazo, de preço nesse mês, nos próximos trimestres, e não olhar só por custo e de repente não fazer o que todo mundo faz, do frete grátis, e esse frete grátis de fato mais me prejudicar, de fato. Por exemplo, o frete grátis de fato é preciso para o meu cliente? Ele valoriza isso? Não, às vezes ele prefere pagar um valor e eu conseguir dar um prazo menor para ele, que eu entendi que o meu cliente, o prazo é mais importante do que o preço,
Então, eu vou conseguir trabalhar essa estratégia com margem, com uma série de outras coisas. E, de fato, fazer com que a logística seja parte da estratégia. Para que eu consiga, de repente, alocar meu estoque para um centro de distribuição que está mais perto do meu cliente. Então, sei lá, eu tenho possibilidade de ter um CD aqui em São Paulo porque 30% dos meus clientes estão aqui, compram da capital e eu vou oferecer para ele uma entrega no mesmo dia. Através de algum CD, de algum parceiro que me permita fazer isso. Isso pode ser game changer para esse cara. Ele pode explodir o faturamento dele no bom sentido, Sim. né? Porque isso tá entregando uma experiência melhor pro comprador, pro cliente dele. E as pessoas cada vez mais valorizam, né? Estão mais acostumadas hoje em dia a ter as coisas mais rapidamente, né? Como a gente falou em vários tópicos aqui, essa questão da instantaneidade, do agora, do quanto antes, na logística não é diferente, né? Então, o meu ponto é olhar a logística como estratégia de marketing também, estratégia de venda, que faz parte ali das minhas conversas com time de tecnologia, com plataforma, com operador logístico. O que a gente pode fazer para melhorar a experiência de entrega do meu cliente? Lucas, eu acho que assim, né, a experiência do cliente ela é sistêmica, né? Ou seja, cada área, ela no fundo, ela é uma parte super importante. Então, você trouxe um ponto assim, né? Olha para a logística, né, como uma estratégia de marketing, porque ela vai favorecer com que você venda mais. Né? E dá pra, assim, claro, aí já é um pouco absurdo, assim, mas é uma pesquisa que eu vi numa loja lá dos Estados Unidos, em que eles fizeram um teste AB, onde o valor do frete terminava com 7, e quando terminava com 7, ou ele arredondava um pouquinho mais para cima, tinha mais venda. Então, assim, claro, um volume grande que permite ter esse teste AB, né, que traz uma informação ali relevante, mas também eu poder brincar em testar coisas. O legal do e-commerce é isso, né? Eu poder testar, medir e ver se deu certo ou não e voltar para trás ou continuar a minha estratégia. Então, claro, é um pouco avançado. Mas não é assim absurdo, porque assim, determinados números, o nosso cérebro reage de forma diferente a eles. Então tem número que você ativa no sentido de um alerta maior e tem números que o cérebro rejeita. Então, assim, e aí a gente entra numa questão que não é assunto para hoje, mas, ou seja, né? Então você imagina o quanto pode evoluir ainda, né? Essas questões de você deixar o teu e-commerce, né? Tem um cliente lá da Yamp que a gente tem um recurso lá que chama API de frete, né? Que ele mesmo tem um mecanismo, um sistema de cotação. E ele consegue plugar isso lá no nosso checkout. E uma das estratégias dele é ver se aquele cliente que está calculando o frete já comprou. Pô, se ele já comprou, eu posso fazer algo diferente para ele, né? Eu já conheço ele, já tenho uma ideia do que ele está acostumado. E aí, para ele, entra muito na questão, né, de personalizar a experiência. Eu consigo oferecer um frete mais barato. E ele vai reagir imediatamente, né, esse estímulo. Imediatamente, ou seja... Eu te cortei, você ia falar algo, aí eu... Não, eu acho que no e-commerce a gente costuma dizer, né, que realmente a parte da logística é fundamental pro negócio, né, então tem que ser analisado bem, uns olhos bem atentos mesmo, com crítico, né, e buscando ferramentas aí para melhorar, porque a logística ali, a experiência de entrega pode ser diferencial aí pro negócio, né? Eu lembro que uma vez, né, falando em logística, isso já tem alguns anos, eu estava conversando com uma empresa e eu recebi para uma visita que é um outro assunto, mas ele falou assim: Regina, nós estamos trabalhando em tecnologias de logísticas que você vai ver daqui a uns 10 anos. Ou seja, era algo assim tão ainda distante daquela realidade. Então você imagina, né, o quanto as coisas estão à frente no sentido de tecnologia, só que quando chega para nós, né, parece Sim. que é muito... Bom, estamos um pouco aqui avançados e eu preferia trazer o Lucas para umas questões aqui que eu acho super relevante, mas só para deixar registrado, né, quando a gente fala na sexta tendência,
sustentabilidade e responsabilidade social. E a 7ª é compra por voz, né? Isso já é uma realidade, isso está vindo bem forte para o Brasil. A gente vai falar no episódio 9 muito sobre isso, então eu vou avançar um pouco aqui. Se o Lucas estiver de acordo, nós podemos disponibilizar um paper com todas essas 7 dicas, e aí nas 7, né, manteremos aqui com mais detalhe a sustentabilidade e responsabilidade social e compra por voz. E eu queria fazer uma pergunta, Lucas, diante assim, eu estou gostando muito dessa conversa, porque eu vejo que no fundo, tudo dentro do que falamos aqui, né, evolui para melhores resultados, por uma performance que não é essa performance que nós ouvimos no digital, é uma performance de construção de marca, de você deixar de desperdiçar aquele dinheiro que não está na mesa, né? Que, como a gente colocou lá, é dinheiro jogado, né? E trazer isso para que você possa reinvestir, para que você possa contratar, para que você possa treinar, né? Então, agora, indo especificamente, né? Você trouxe um exemplo de resultado de cliente, mas vamos imaginar que quem está nos escutando, as ferramentas, né, hoje disponíveis no mercado para recuperação de carrinho, você consegue dar um número, por exemplo, assim, olha, com ferramentas que as próprias soluções da Yamp possa ter, muito certo, conseguimos um X já em relação àquela taxa altíssima de 83%? Claro, a gente tem um recurso nativo da Yamp hoje que é focada na recuperação automática desses carrinhos abandonados, que a gente recupera aí em média entre 9% a 11%. Então, 11%. A cada 100 abandonos a gente consegue de uma forma automática, sem que o nosso cliente precise fazer alguma ação manual, recuperar esse número. Ou seja, de partida, sem esforço por parte, né, do cliente, da empresa, você já diz que um número de 9% a 11%, é bastante. Exatamente. Então a gente, para você ter uma ideia, a gente comunica, tenta fazer essa recuperação por e-mail e por SMS. SMS funciona muito bem. Sim. Pode parecer algo estranho, né, eu estar falando isso aqui, SMS em 2024, mas de fato tem uma conversão até melhor do que o e-mail. E a gente nativamente faz esse trabalho para tentar recuperar através desse canal. Então de fato... Sabe por que isso? Porque como seres humanos, nós demoramos para mudar comportamento. Então, a gente olha para algo e fala assim, não, mas está todo mundo agora olhando para isso. Mas o comportamento efetivo, ele demora para fazer essas mudanças. Então, sim, algo que funciona, continua funcionando, e às vezes eu não posso simplesmente abandonar aquilo porque há uma tendência que agora não, porque efetivamente na prática aquilo funciona muito bem. E tem outro ponto também que é uma etapa da jornada que é essencial, que também acaba influenciando muito, é o checkout. Então hoje a Yamp o diferencial nosso competitivo, o principal na verdade é o checkout. É de fato levar uma experiência, como você falou, simples, sem fricção, sem objeção e que converta. Né? Tivemos um caso recente de um cliente que estava num checkout e veio para a Yamp, a taxa de conversão dele aumentou 50%. Uau! Ou seja, o fato de usar um checkout também, um checkout bom, limpo, fácil e rápido, melhorou nesse caso a taxa de abandono dele, né? Foi para baixo no caso. Fantástico. Se eu, Regina, resolvesse aqui com o meu colega Luiz, falasse assim, Luiz, eu quero montar um e-commerce. Vamos? Aí o Luiz vai falar que sim, né? Lógico. Que recomendação você daria, assim, né, com todos esses anos de experiência? Porque eu já quero montar um e-commerce sem aquela ilusão de que, eu montei um e-commerce e a vida é bela, né? Porque a gente sabe que na prática, né, é muito diferente. Mas hoje nós temos já histórico, nós temos informações, nós temos dados. Então, se eu já quisesse, eu não quero mais estar como diretora da Becom, é mentira, mas, né? E eu quero montar um e-commerce, ok? Que recomendação você daria, assim, tipo uma listinha que depois a gente pode colocar no paper, para que eu já comece
certo, que eu já evite erros, né? De uma forma assim, considerando que não temos recursos, ou seja, pessoas que estão se desligando de uma empresa, pessoas que querem empreender, então pessoas que não têm recursos, grandes recursos para investir. Que dicas você daria para dizer assim, olha isso, assim, de uma forma também rápida? Boa pergunta, Regina. Vamos lá, tentar falar rápido disso, que é um assunto... Tipo lista, sabe? Olha para isso. O primeiro ponto é eu entender quais são as fontes de tráfego que eu tenho que utilizar para levar gente para minha loja. Então, assim, que a gente vê lá, a maior dificuldade é, legal, abri aqui minha loja, configurei, aprendi como que funciona tal ferramenta. E aí, cadê a galera para eu vender? Não tem. Ô Lucas, daria para fazer uma analogia? Porque assim, se eu vou montar uma loja física, e eu falei, nossa, que loja linda, né? Só que eu escolhi uma rua sem movimento, uma rua que não tem fluxo, e o meu produto depende de fluxo. No virtual é a mesma coisa, só que, né, não existe a loja física, mas eu preciso que pessoas, né, cheguem na sua loja, no seu site. Então, e assim, eu acho que olhar as possibilidades de fontes de tráfego, né, e aí a gente tem desde fontes que você precisa pagar para levar pessoas até o teu site, ou fontes orgânicas que eu posso fazer uma parceria com influencer, posso fazer algum tipo de indicação. Então, acho que esse primeiro ponto é fundamental porque é uma das principais dores, né? E segundo ponto, entender que não é curto prazo. O resultado ele não vai vir no curto prazo, é longo prazo. Então, ter paciência, resiliência ali de que esse negócio exige tempo mesmo e tá tudo bem. E um terceiro ponto, talvez, que eu colocaria aqui como uma possibilidade, caso se eu fosse lojista e não tivesse capital para investir em estoque, eu tentaria uma abordagem de dropshipping, né, trabalhar com estoque diretamente do fabricante, do fornecedor, e eu ali mais fazer a venda e o fornecedor entrega diretamente para casa do meu cliente. É uma possibilidade que não exige tanto capital quando a gente fala para estoque, né? Eu posso trabalhar diretamente com o estoque do fornecedor. Então é uma porta de entrada muito interessante, né, para começar a aprender e-commerce. E eu falo pra galera lá, e-commerce é muito dinâmico, né? Então exige estudo, muda todo dia, eu tenho que estar ligado nas métricas, nas ferramentas, que eu lido com N ferramentas no meu dia a dia de empreendedor, né, de e-commerce, e é estudo diário mesmo, não tem como. Lucas, você trouxe dropshipping, né? E às vezes nós escutamos assim, dropshipping já saturou, ok, já passou um momento, né? E pensando nas gerações mais jovens, ainda há espaço para dropshipping? Com certeza. Ainda é uma barreira de entrada muito baixa e que a gente fala lá que é uma baita de uma escola. Para quem quer começar no e-commerce e trabalhar com estoque do fornecedor diretamente, não exige esse investimento tão grande em estoque, e é uma ótima escola para eu aprender como que funciona o e-commerce. E a gente vê um movimento muito, muito comum de que eu posso começar hoje uma operação de dropshipping e mais para frente investir sim no meu próprio estoque para eu conseguir de repente ter provisionar uma experiência melhor para o meu cliente. Em questão de prazo, geralmente dropshipping o prazo ele acaba sendo um pouco mais elevado, mas ao longo da evolução do próprio negócio e da própria loja eu consigo ter um estoque híbrido ou um estoque próprio, de acordo ali com os meus resultados. Mas acho que o mais importante, né, nessa dica é que há público. Há produtos que resolvem N dores, e você encontrar ali o público certo para o produto que você está vendendo, acho que também é uma chave muito importante de sucesso. Muito bom, meu sobrinho vai fazer 18 anos e ele já coloca ele para abrir uma loja de drop já. Assim, vou incentivá-lo. Cria uma conta na Yamp de graça, dá para ele fazer falando em conta da Yamp, esse era o próximo tópico, né? Boa. E pensando, né, novamente no nosso público, nos associados, custa muito caro? Como é que é isso? A gente tem uma conta gratuita que a pessoa pode criar essa conta, criar essa loja dentro da Yamp, experimentar todos os recursos que nós temos, montar a loja num editor super simples, visual, que poucas horas a loja está pronta e só vai pagar a Yamp se de fato ela vender. Então isso garante ali o nosso comprometimento com o sucesso. Ou seja, custo zero? Custo zero de mensalidade.
de mensalidade sim. Se o cliente vender, a gente tem uma taxa que nós cobramos ali, né, mas só baseado no sucesso dele. E nossa ideia lá, nossa missão é sempre criar coisas que deem resultado para o nosso cliente, que no fim do dia é venda. Ou seja, não tem como não começar. Não tem. Não tem mais desculpa. Não tem desculpa. E aí, vamos abrir um e-commerce? Bora. Você também tem filhos, né? Incentivar. Já tá? A minha filha tá já começando. Legal. Esse ano. Luiz, quer deixar alguma mensagem que você trouxe para hoje, que você queira falar? Não, agradecer, né, a presença do Lucas aqui com a gente, né, passar a experiência, né, que ele tem aí do setor, dessas visões, essas tendências para quem tem e-commerce aí já pensar, né, nesses 7 pontos aí que movimentam aí o e-commerce. E agradecer aqui ao nosso grande parceiro, a InStore, né, a InStore Audiovisual, onde a gente faz a gravação aqui do podcast, né, tem uma estrutura maravilhosa aqui, um apoio, tecnologia, o ambiente é muito agradável. Então já estamos com eles há mais de um ano, então recomendo, né, acessem aí o Instagram, o site deles que a gente vai colocar aqui embaixo e vejam as marcas que eles atendem, né. Hoje eles têm bastante conteúdo que eles geram, gravação de áudio, de vídeo, né, e atendem várias marcas, né. Então fica a nossa recomendação e agradecimento. A gente sempre faz, né, um make-off que mostra aqui a estrutura. Então hoje a gente vai, quando finalizar aqui, mostrar o make-off com mais detalhes, hein? Exato. Lucas, antes de eu, finalizar, deixa aí uma frase, uma mensagem, né? Eu, assim, adorei essa conversa. Eu acho que você poderia agregar ao seu, né, além de CEO da Yamp, você é um professor, você tem muita didática. Não, eu tô falando sério. E assim, ficou muito claro, você trouxe muita clareza, você facilitou. Quem quiser realmente, assim, entender essas tendências, desde a introdução que você fez, de uma forma, assim, muito didática, eu acho que, assim, vale assistir, rever pausadamente, porque assim, eu só tenho a agradecer, porque nem sempre a gente consegue isso, e você, além de trazer um conteúdo rico, você foi muito didático, né, e isso é incrível. Bom, obrigado. Então, qual seria a mensagem final, qual seria uma frase, enfim, fica a teu critério. Não sou muito bom de frases, mas tentar passar uma mensagem positiva de que o e-commerce só tende a crescer. Então tem espaço para todo mundo. Caso alguém ainda tenha essa dúvida. Essa dúvida, né? Pô, mas será que eu consigo? Eu tenho oportunidade de ter sucesso no e-commerce? Então sim, né? Tem bastante espaço. O e-commerce ainda é menor do que o varejo físico, né? Então tende muito a crescer, ainda mais com gerações novas aí chegando, que já estão basicamente nascendo no digital. Então acho que faz muito sentido explorar assim. Então existem formas muito acessíveis hoje de poder entrar nesse mercado, né? Não desprendendo tanto de investimento. Tem muito conteúdo também disponível de graça no YouTube, cursos, enfim. Aqui também nesse podcast é uma ótima fonte de conhecimento. E ser resiliente, não desistir ali logo no primeiro problema que vai surgir. A gente está aqui todo dia resolvendo problema. E ter paciência, que o e-commerce é longo prazo, não tem jeito. Mas é muito impactante. Eu particularmente gosto de trabalhar com e-commerce porque a gente consegue medir o impacto e impactar muita gente, no nosso caso através da tecnologia, e mudando vidas, né, participando ali do sucesso dos negócios dos nossos clientes. Então para mim é muito satisfatório ver isso ali de perto. Então tentei passar um recadinho aí pra... Não, perfeito, porque eu acho que você trouxe otimismo, né, para uma geração jovem que se vê, às vezes, sem perspectiva, né, então assim, olhar para que sim, há espaço, há muito para crescer, e se eu puder trazer tecnologia, e aí eu acho que o recado aqui, né, um complemento, é que assim, não é montar uma loja e achar que vai ficar, né, rico do dia para a noite. Existe uma série de construção nisso, mas sabendo que é possível, né, e que há mercado, ou seja, há um consumidor, eu acho que já
né, é um cenário otimista. E eu acho que essa mensagem ela é muito positiva, né, Luiz? Sim, com certeza. E falando aí de crescimento, realmente o e-commerce expectativa é sempre 2 dígitos de crescimento todo ano, né? E olha que a gente ainda representa hoje, a gente está representando somente 11% do varejo, né? Então, como tem muito espaço para crescer, né? Realmente fantástico. É fantástico. Bom, Lucas Colletti, CEO da Yamp, plataforma de e-commerce, né? Eu quero agradecer a tua presença, né? Foi um papo, assim, incrível. Obrigado, eu agradeço o convite. Eu adorei mesmo, né? Não sei se o Luiz, eu aprendi muito. Tô até com vontade de, né? Incentivar o sobrinho e por que não, né? Por que não? Quero agradecer meu colega Luiz Fernando Gomes, diretor executivo da Becom. E eu, né, para quem eventualmente entrou agora nessa etapa, sou Regina Monge. E até o próximo episódio. Obrigado. Tchau, tchau.